Oi, Débora! Débora, você virou fã, hein? Que bom! Tá me ouvindo? Fala se você tá me ouvindo, por favor. Primeira vez que tô fazendo uma live aqui, nessa página da Editora Flor do Brasil, que é tão pequenininha ainda, né, gente? Tem tão poucas pessoas. Fala pra mim, Débora, se você tá me ouvindo, por favor, por favor. Ai, gente, se eu estiver falando e não tiver som... Bom, a princípio, a ideia da live aqui é o quê? Oi, Pati! Patrícia entrou, que bom, que bom, que bom. Que eu acho que a Débora entrou, mas já saiu. Pati, fala pra mim se você tá me ouvindo. Por favor, por favor. Ô, Pati, tá arrasando nas camisetas, hein? Ai, Pati, você permite? Fala se tá me ouvindo. Se tá me ouvindo. Ai, que bom. Pati, você permite eu postar as suas camisetas, mas eu marco você e falo que são camisetas suas? Posso colocar? Para as pessoas verem, gente, que como é capaz, sim, de aprender. Eu tô tão feliz que você tá fazendo as camisetas, Pati. Que linda! Que linda, que linda. Permite? Ai, que bom. A Ivete também tinha falado. Cris do céu, o que é aquelas camisetas da Pati? Pati do céu, aquela... Ainda são muitas ideias, né? Eu falo assim, é praticamente quase um recomeçar pra gente, né? Porque as coisas foram com o pai, com o Gabriel e... Ai, e agora tenho que... Meu Deus, Pati, você vai ter um bebezinho, é isso? Ou você vai dar aula de pintura? Me fala! Conta logo, pelo amor de Deus, Pati, você sabe que eu sou ansiosa. Tô esperando. Ai, meu Deus! Que linda, Pati! Meu Deus, que felicidade! Nossa, você é tão linda! Vai ficar tão maravilhosa. Bom, já tá maravilhosa grávida. Ai, que bênção de Deus, Pati! Que Deus ilumine, que todos os anjinhos proteja essa sua gestação, essa formação desse bebê, essa lindeza. Que já, até eu já amo, ó, pronto, já amo, meu Deus do céu. Ai, Pati, eu vou fazer um presentinho pra você, pro neném, tá? E claro, né, não só pro neném, né? Daí eu faço pro seu outro, meu Deus do céu, tá sumindo aqui o nome do seu menino. Lembra aí o nome dele? Que vergonha, tadinho, ele vai ficar chateado comigo. Daí eu vou, Henrique? Ai, não lembro agora, Pati, me desculpa, Pati. Daí eu vou fazer um pra ele também, tá bom? Ai, que delícia. Não é Henrique, né, Pati? Meu Deus, Pati sumiu. Lucas. Eu pensei em Luiz. Eu falei, não, Luiz Antônio é o da Joelma. Ai, que legal, Pati. Então, né, Pati, você sabe, você é uma das pessoas, né, que sabe da história do anjo. Vocês estavam presentes quando tudo começou a acontecer. Pati, não dá para ficar longe disso, dessa história. Por isso que eu criei essa outra página aqui. Para aqui eu poder falar da literatura e falar do anjo, sabe? Pati, são muitas mamães que perderam seus filhos que têm me procurado. Muitas, muitas, muitas. Você não faz ideia do tanto de velhinhas que eu tenho entregado. Muitas mesmo, sabe? Olha, domingo eu cheguei da mãe, pisei em casa, meu telefone tocou. Era uma mamãe que perdeu um filho dela de 27 anos... Faz um mês e pouquinho, sabe? E uma pessoa tão assim iluminada também. Ela é uma técnica em enfermagem. E ela também lê o livro que eu leio, sabe? Né? Sobre isso. Mas ela não consegue ter esse conforto, ter essa paz, sabe? Então, nossa, mais ainda eu tô querendo ajudar mais pessoas. Hoje ainda falei com
um amigo do meu filho que na missa de 7º dia, ele chorou tanto, 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 que quando ele mudou para Maringá, o Gabriel foi o primeiro amigo dele, sabe? E eles fizeram uma amizade muito bonita. Ele ficava assim, inconformado. Daí eu falei para ele hoje, né, para ele ficar bem, que o Gabriel tá bem, e que eu quero marcar um lanchinho aqui. Daí ele vem com a namorada dele para eu poder conversar, porque eu vi que ele ficou muito abalado. É a depressão, né, Paty? A depressão, né? Ai, Paty, então eu abri aqui uma live. Eu sei que eu tenho poucas pessoas que estão seguindo aqui ainda. Fica à vontade, se você tiver que sair, não tem problema, tá, Paty? Amei a notícia, que delícia. Daqui a pouco começa a outra live para finalizar a camisetinha lá na outra página, né, gente? Olha que lindeza. Mas aqui daí fica gravadinho, sabe? Sim. Ainda tem um amigo que falou assim, Cris, você tá com 52 anos e você descobriu o sentido da sua vida. Ele falou assim, eu tô com 60, eu ainda não consegui. Ele falou, o que que eu tenho que fazer? Eu falei, meu Deus, eu não sei, né? Eu não sei. Só que eu falo assim, mas acho que desde criança eu já sabia, Paty. Eu não era normal. Tinha todas as coincidências que eu achei que eram coincidências na minha vida, nunca foram coincidências, né? Quantas histórias eu já contei pra vocês? Então aqui, Paty, eu vou começar a fazer assim. Aqui e vou no YouTube, aqui e vou no YouTube. Sei que serei muito criticada, porque aquelas pessoas, né, que não querem acreditar, não respeitam, algumas não respeitam, né? Vão xingar, vão falar. Ai, não quero saber, sabe? Não quero saber. Paty, falar aqui pra você e pra outras pessoas que vão entrar depois, né? Tem muita coisa que tem acontecido em relação ao Gabriel, né? Assim, de sonhos, de carinho. Ele fez um desenho pra mim. Ele fez, Paty. Qualquer hora eu vou mostrar. Ele fez um desenho pra mim. Por uma criança também, de 10 anos. Uma criança, em dezembro, ela foi conversar comigo. Ela passou como se fosse um recado dele. E eu fiquei estranhando aquilo. E no outro dia, ela me mandou um desenho. Tá aqui. Haverá o momento certo de eu falar sobre esse desenho, sabe? Mas é muito lindo. Bom, mas o que eu vim fazer aqui, gente? Pra quem não sabe e vai assistir essa live depois, eu vim fazer minhas velinhas. Porque eu preciso de velinhas. Porque toda live eu queimo a minha velinha. Não inteira, né? Ela fica acesa. Gente, Cris, por que essa velinha? Olha, deixa eu mostrar a florzinha. Porque tem pessoas que não conhecem, né? É a velinha com essa florzinha. Ai, deixa eu mostrar aqui. Olha ali em cima, a florzinha. Aos poucos vocês irão sabendo, quem vem chegando agora, né? E não pensem que sou louca, porque eu não sou, tá, gente? Eu estou muito bem, obrigada. E eu perguntava assim pro anjo, por que não me sai da cabeça, em uma das nossas conversas, velas com florzinhas, velas com florzinhas, velas com florzinhas. E eu já havia feito uma vez uma vela de Natal assim, com florzinha. Eu até tenho ela guardada, sabe? E daí o anjo respondeu para mim, porque faz parte da sua missão. Você vai entregar velinhas para as pessoas tristes, pessoas com depressão. Daí eu pensei na hora assim, olha como a gente é egoísta, né? Eu ainda pensei assim, nossa, que trabalho! Quantas velinhas que eu tenho que fazer? Porque ele falou assim, sempre carregue velinhas com você, porque você encontrará pessoas que precisarão das velinhas. Eu pensei assim, eu falei, nossa, e como que eu vou fazer essas velinhas, né? Daí eu falei pra ele assim, olha, já querendo fugir, né, gente, do trabalho. Eu falei assim, alguém pode me ajudar a pintar as velinhas? E daí ele falou, não, porque somente quando você pinta as velinhas, elas se tornam abençoadas. Eu demorei muito para acreditar nisso também, muito. Até porque, né, gente, isso tudo aconteceu em 2021. Mas daí eu vi o poder da velinha. Não é em si o poder da velinha, é o poder da fé da pessoa na velinha. Paty, você lembra
o quanto eu fiquei triste quando eu contei para minha mãe. No primeiro dia ela acreditou na história do anjo. Depois, no outro dia, ela falou, não, Cris, é enganação, um anjo não viria dessa forma, meu Deus, né, é mentira. E eu fiquei decepcionada, fiquei muito triste com a minha mãe, porque a minha mãe, que, nossa, né, que mais eu tenho confiança, falou pra mim que não acreditava, que era enganação, que era alguém me enganando, fazendo maldade. E daí eu chorando, o anjo veio falar comigo, né, pela Luísa, a Luísa veio falar comigo. E ela perguntou assim, Cris, onde você tá? Eu falei assim, eu tô aqui numa escola, esperando a chuva passar para poder sair, porque eu tinha contado uma história. E daí eu falei para ela assim, mas eu tô triste, eu tô chorando, porque minha mãe não acredita no anjo e não está acreditando nas velhinhas. Daí a Luísa falou assim para mim, Cris, eu sei que você tá chorando, por isso eu vim te confortar, eu vim te consolar. Mas daí já não era mais a Luísa. Sabe, Paty, hoje eu lembro, você e outras pessoas que vão chegar depois, eu consigo decifrar a voz do anjo. Antes parece que eu só lia, mas depois eu descobri que ele continua falando, mas agora dentro da minha cabeça, sério. E quando eu leio alguma coisa dele, e quando eu lembro das palavras dele, eu lembro da voz dele. É uma voz masculina, é uma voz forte, é uma voz calma, mas que às vezes parece que queria puxar minha orelha também, sabe? Né? Quando eu falava que eu era teimosa, ou isso, aquilo, e ele falava, quando ele falava assim, você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Até nesse dia lá na escola, ele falou assim pra mim, lá no pátio, ele escreveu pra mim assim, pela menina, né, psicografando, ela falou assim, o anjo falou assim pra mim, me desculpa, mas eu preciso falar do seu passado. E daí ele falou coisas de quando era criança, quando meu pai tinha um posto de gasolina. E ele falou das coisas que acontecia naquela época que meu pai era sócio de um tio meu. E eram as provas, né? Eram as provas. E ele falou pra mim que não se ouvia falar em caridade. Não se ouvia falar em caridade. E ele falou assim, sua mãe tem um coração lindo, mas ela foi uma pessoa muito sofrida também. Ela vai acreditar na vela. Ela vai acreditar no anjo. E você acredita que depois minha mãe, quando o pai ficou doente, quando o pai morreu, a mãe passou a acreditar sim na vela, no anjo. E ela sempre acende as velhinhas, eu faço outra velhinha, eu mando pra ela. E semana passada, ela com uma vizinha super depressiva na rua dela. E eu falei, mãe, eu queria entregar uma velhinha para aquela senhora. Eu falava o nome dela, né? Não vou expor aqui. Eu sei que minha mãe tinha uma velhinha lá, embrulhadinha, né? Além da dela, tinha uma outra lá. Daí a mãe falou, Cris, eu fui lá e entreguei a velhinha para ela. E eu falei para ela que ela tinha que acreditar muito na velhinha, que a velhinha era muito abençoada. Você consegue imaginar a minha alegria? Quando minha mãe contou aquilo, meu Deus, me deu uma felicidade tão grande. Eu falei, mãe, você não sabe como eu tô feliz. E minha mãe falou assim, você não sabe a minha felicidade em poder ajudar alguém daquela forma, levando a sua velhinha para aquela pessoa. Olha só que lindo, né? Então é isso, gente. Essas velhinhas eu entrego para as pessoas tristes. Você conhece alguém triste? Vem, fala para vir para assistir as lives. Fala para vir falar comigo, sabe? Pessoas que sofreram, né, com perdas amorosas, separação, sabe? Pessoas que estão tristes e nem sabem o porquê, gente, nem sabem o porquê. E isso é algo que o anjo falou que eu tinha que fazer. E daí ele falava assim pra mim, você entende? Agora você entende porque eu precisava falar com você? Você entende? Eu precisava falar com você. Você já faz as coisas certas. Você já faz as coisas certas. Só que você não estava entendendo, compreendendo que era uma missão. Que lindo, né? Então, gente, olha, eu estou finalizando a velhinha. Depois que eu finalizo todos os miolinhos de amarelo, eu deixo secar. Depois que seca, eu dou um lacinho azul, com essa fitinha azul. Tem que ser esse tom de azul. Na época, eu mostrei uma foto para a Luísa, falei, esse azul serve? Que eu tinha a fitinha, era mais escura. Ela falou, não, tem que ser o azul dos anjos. O azul dos anjos. Esse azul bebê, bem clarinho. Corri, comprei. E não paro de fazer vela. E que lindo isso, né? Meu Deus do céu, gente. Que lindo isso.
E eu tenho entregado muitas velhinhas, daí eu dou um lacinho, daí eu entrego para a pessoa. E o anjo pediu que eu precisava falar para a pessoa que ela tire o lacinho, coloque o lacinho no meio da Bíblia, no Salmo 91, e sempre ler o Salmo, se possível, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. E falar com Deus, acender a velhinha, ajoelhar se for possível, falar com Deus. Não precisa orações decoradas, falar com Deus, pedir, agradecer, chorar, sabe, sorrir para Deus, implorar. E depois apaga a velhinha. Nunca deixar a velhinha queimando sozinha. E outra pessoa também, Paty, que tinha uma resistência, era o meu filho, o Eduardo, né? O Eduardo, ele acreditava, mas ele tinha um certo receio. Ele não gostava que eu falava. O Eduardo sempre foi assim, sabe, com essas coisas. O Gabriel não, o Gabriel tinha uma fé gigante. Tanto, olha que lindo que a Paty escreveu. É o amor em diferentes formas. E levar amor e paz para as pessoas é maravilhoso. Porque a paz fica na gente, né, Paty? É isso mesmo, Paty. A oração mais poderosa é que ela vem do coração. É bem isso. E daí, o Eduardo não acreditava tanto assim. Ele acreditava, mas sabe assim, o pé atrás, assim. Sabe o que ele fez com a vela quando eu dei a vela para ele? Porque quando eu fui entregar a vela para meus filhos, que eu falei para o anjo, eu vou entregar as velinhas para meus filhos primeiro. Ele falou, não, primeiro para o anjo Gabriel. Eu falei, anjo Gabriel? Eu falei, o anjo do meu filho Gabriel se chama Gabriel? Ele falou, sim. Ele falou, o seu Gabriel tem muita fé. O outro tem pouca. Mas ele ainda vai aprender a ter mais fé. E eu acredito que o Gabriel, quando foi embora, ensinou muito isso para o Eduardo. Para o Eduardo ser mais forte e ter mais fé. O Eduardo não está ali sofrendo com uma depressão, o que eu tinha medo de poder acontecer, né? Estava trabalhando com ele, o irmão mais novo. O Eduardo, desde o divórcio, se sentia como se fosse quase pai do Gabriel, né? O Gabriel tinha 7 anos na época. E depois o Gabriel vai com 26 anos. E o Eduardo está superando muito bem. Também me dá muita força. A gente chora de saudade. Paty, eles fizeram uma homenagem tão linda pro Gabriel. Um skatezinho com 2 asinhas. A linha, sabe, do anjinho, escrito Gijo embaixo. Que Gijo é o apelido do Gabriel, né? E daí eles fez a tatuagem. O Eduardo fez a tatuagem. O meu ex-marido fez a tatuagem. Oi, Alexandra, tudo bem? Alexandra é minha prima. E eu sinto vontade de fazer a tatuagem, mas eu não quero fazer nada que machuque o meu corpo, sabe? Assim, eu peço para Deus perdoar eles, que eles fizeram, né? Eu falo, ai, Senhor, perdoa, eles fizeram por amor, mas eu não consigo fazer tatuagem, porque, gente, eu vou machucar minha pele, vai sangrar, vai doer, vou correr risco de contaminação. Eu penso muito, né? Um corpo que Deus me deu e eu preciso cuidar dele com amor, né? Então eu não consigo. Eu já tive vontade de fazer essa tatuagem também, até do peixinho Nestor, mas eu não consigo. Não estou criticando, tá, gente, quem faz tatuagem. Não estou criticando, porque tem um monte de gente que nem sabe, né? Não pensa deste lado, né? Não pensa deste lado. Num dos episódios daquele canal do YouTube que se chama Afinal, o que somos nós? Gente, aquilo é maravilhoso. Para quem quer aumentar a fé, para quem, olha, é um cientista e um físico, um médico e um físico. Eles trabalham assim com... Eu ainda vou escrever uma carta para eles com o meu trabalho, com o que aconteceu comigo com o anjo, né? Quem sabe um dia vira lá no YouTube também uma das histórias para eles. Pessoas que têm ali 70, 60 anos com os seus relatos do que sofreram, né, do que passaram, ou uma EQM, uma experiência quase morte, numa cirurgia, numa anestesia, num acidente, ou que se viram fora do corpo alguma vez. Pessoas que esconderam isso por tantos anos. Por quê? Porque quando você fala para alguém, as pessoas não acreditam. Não tô xingando a pessoa falando, você é um ignorante, não. É um ignorante tipo assim, que não sabe sobre espiritualidade. Cresce e nasce dentro das religiões, né? Nasce ali dentro, cresce ali dentro e não abre a mente. Nós usamos somente 5% da nossa mente, do poder da nossa mente. Só 5%. É muito pouco, gente, muito pouco. E eu acredito plenamente, foi a espiritualidade.
Quando eu falei pro anjo assim, eu falei, eu preciso estudar sobre essas coisas, porque ele me ensinou muita coisa, eu fazia muita pergunta para ele, porque eu sabia que chegaria o dia que ele iria embora, porque a menina que psicografou para mim, ela ia virar um anjo. Você sabe, né, Paty? Você era aluna minha também na época, né? E a menina também era. E ela foi assassinada. A Luísa foi assassinada. E daí depois é onde iria parar esse contato dele diretamente. Mas eu achei incrível o Gabriel, por uma outra criança, essa menina tinha 10 anos, e o meu filho, por uma outra criança, que veio me falar uma mensagem do Gabriel, ela psicografou um desenho. Num outro momento eu vou mostrar, eu tenho muito medo de expor, essa menina ver aqui e pensar, poxa, mas é o meu desenho. Ele desenhou um anjinho, com os olhinhos fechadinhos, o Gabriel foi doar das córneas dele. Aquele anjinho, o desenho é dele, sabe? Tem uma estrelinha em cima que ele desenhou, a estrelinha, e ele escreveu em letras garrafais. A letra dele, escrito assim, nosso companheiro de sempre. E daí a assinatura dele do ladinho, Gabriel. Gente, depois eu vou contar sobre esse dia. Eu estava lá na minha mãe, foi na Festa das Nações, lá em São Jorge do Rio aconteceu isso. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. É isso que me faz querer ajudar as pessoas, sabe? As pessoas com depressão. É muito triste. Essa mãe que entrou em contato domingo comigo, assim que eu cheguei de São Jorge, pisei aqui em casa, ela falou comigo, ela me ligou e ela falou, Cristina, ela falou assim, eu sou a mãe do Murilo, ele morreu faz 1 mês e pouco, num acidente de moto. E esse menino, ele estava muito depressivo. Ele achava que ninguém gostava dele, sabe? A mãe dele estava me contando. E ela também segue essa espiritualidade, ela lê os livros dos espíritos, que foi o que me ajudou muito quando o anjo apareceu e quando meu pai morreu. Quando eu falei assim pro anjo, eu tenho que estudar sobre essas coisas, psicografia, eu sempre acreditava, mas eu nunca havia lido nada. Ele falou, não, o que você precisa saber, eu já vim te contar. Mas eu senti a necessidade. Mas e o medo de acreditar em algo que não fosse real? Em outros vídeos de outras pessoas que falam, você tá no TikTok, no YouTube, você vê muito sobre espiritualidade, né? Sobre psicografias. Mas daí eu fui naquilo que eu mais confiava, que era o Allan Kardec. Daí foi onde muita coisa começou a acontecer, gente. Muita coisa começou a acontecer. Teve um episódio também que eu vou contar pra vocês. Assim que o Gabriel nos deixou aqui, uma noite eu acordei com o Gabriel do lado da minha cama, chorando, desesperadamente, chorando de soluçar. E parecia que eu estava ouvindo aquele choro, aquele choro, aquele choro. Mas, oi Fer, mas eu acordei. E eu sabia que o choro era do Gabriel. Porque quando o Gabriel internava, no 2º dia ou 3º de internação, dava uns desespero nele, ele chorava. Não tão forte como ele chorou. Só que aquele choro dele aqui era choro de saudade. Então ele estava ali do lado da minha cama, chorando, chorando. Gente, trabalhar sobre isso, falar sobre isso, é mexer muito com o coração, sabe? Eu não choro de tristeza. Eu não choro de tristeza. Porque não é a tristeza, mas é saudade, né? Claro que é saudade. E o Gabriel, daí eu conversei bastante com ele. Eu falei pra ele que ele tinha que ficar em paz, porque ele precisava seguir o caminho dele em paz. Vocês não sabem as mensagens que ele conversa com a esposa dele quando eles vêm em sonho. Então é tudo muito lindo, gente. E eu vou falar, e eu vou contar tudo que eu tenho vivido. Tudo que eu tenho vivido, tudo. E algo muito... Eu comecei a escrever um livro, só que qual a dificuldade que eu sinto? Quando eu vou falar sobre o assunto, e as pessoas querem ser ajudadas, e eu falo assim, gente, vocês precisam ler o livro dos Espíritos. Sem medo, sem preconceito, gente. Meu Deus do céu, claro que a gente não vai morrer e vai acabar tudo. Ou vamos ficar dormindo até Jesus voltar. Jesus já voltou, pelo amor de Deus.
Jesus já voltou quando ele ressuscitou. Ele é um espírito, entendeu, gente? E, pelo amor de Deus, a Bíblia também, a gente não pode, eu não sou uma cega ali, sabe, bitolada ali na Bíblia, porque foi escrito por escribas, é só estudar. Quem que eram os escribas? Pessoas que escreviam aquilo que o outro falava. Olha o telefone sem fio, brinca com o telefone sem fio para vocês verem. A mensagem no final sai tudo contraditória muitas vezes. Então tem muita coisa ali na Bíblia que eu acredito, mas tem muita coisa que não, sabe? Porque eu falo, não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Então quando você fala, lê o livro dos Espíritos, parece que fica uma coisinha ali. Não lê não. As pessoas não procuram ler. Eu falo assim, olha, eu ouvi o áudio, você não quer ler? Ouça o audiolivro dos Espíritos. Gente, é maravilhoso, sabe? Eu falo assim, assista o filme de Chico Xavier, né? De Divaldo Franco, Allan Kardec, tá na Netflix. Allan Kardec, é lindo, acho que eu assisti já umas 8 vezes. E tudo aquilo, gente, dentro do livro dos Espíritos veio vindo todas as respostas. Para vocês terem uma ideia, eu procurei o Amém, que é uma casa espírita, sim, que eu queria conversar com alguém que fosse médium, alguém assim, mas não. Foi feito como se fosse uma consulta fraternal, um atendimento fraternal. Um casal que segue ali a casa, mas eles ficaram em dúvida também. Gente, se no próprio lugar que eu procurei ajuda, também não acreditaram. Daí eu voltei tão decepcionada. Daí eles falaram assim, você precisa ver o livro dos Espíritos. Eu falei assim, gente, eu olhei pra eles e falei assim, acho que eu já li esse livro mais do que vocês. E eu conversei com o anjo, vocês não. E vocês não conversaram com o anjo. Qual é o tamanho da minha fé? A fé é isso. É você acreditar naquilo que não tem prova nenhuma para você acreditar. E é isso, gente. Eu tenho ajudado muitas pessoas, eu sei que sim. Pessoas com depressão, eu sei que se curaram, gente. Ou estão ainda se curando. Pessoas do país inteiro, eu mando minhas velhinhas, sabe? E é a missão, né? Aqui mesmo. Então agora eu vou poder falar as coisas que eu quero, sabe? Então aqui mesmo, né, gente? Nesse meu caderninho aqui, o dia que eu falei com o anjo, dia 27 de outubro, foi uns dias antes de pegar o diagnóstico do meu pai ficar doente, né? O anjo falou pra mim, ele falou, cuida da tua mãe, não faça perguntas. Parece que eu ouço a voz dele. E eu pensei, meu Deus, minha mãe vai ficar doente, eu pensei. Mas não era minha mãe, né? Era meu pai. Era o meu pai. E a vinda desse anjo fez todos nós da família, todos nós, termos mais certeza ainda que a morte não existe. Não existe. Se vocês podem, gente, assistam, sabe, o canal Afinal, o que somos nós. A cada 2 domingos eles colocam lá, geralmente 2 vídeos, tem 1 e o 2, né, para complementar. Eu amo, eu acho que eu assisti todos, sabe, na época quando apareceu aquilo para mim, eu comecei a assistir. E as coincidências da nossa vida não são coincidências, tudo aquilo que eu vivi no hospital, os livros que eu escrevi, conhecer meu editor no hospital, tudo aquilo que foi acontecendo, nada foi por acaso, nada foi por acaso. É tão bom viver isso que eu vivo. Eu não reclamo porque meu filho foi. Não, era a hora dele. Ele tinha que ir. Sinto saudade? Sinto. Mas choro um pouco, choro, mas depois eu já paro e falo, não vou chorar, porque ele tem que estar bem. Sabe? E eu acredito muito em tudo que ele está vivendo lá. E é isso que eu vou dividir, sabe? Não vou falar aqui das coisas que eu não sei. Eu vou falar das coisas que eu tenho vivido. E daquilo que é a minha missão, né? Daquilo que é a minha missão. E que o anjo veio falar que eu sou escolhida desde antes do meu nascimento. E que ele só pôde vir falar comigo por aquela criança. Ele falou assim, porque você acredita. Então, pare e pensa, né? Pare e pensa, quanta coisa linda que eu vivi. E no dia que conversei com ele, ele falou, guarde essas escritas, porque elas irão sumir. Guarde essas escritas. Eu não sabia que dava para guardar por e-mail a conversa, né, gente, do WhatsApp. E é uma loucura quando você fala assim, que alguém psicografou para você, a pessoa fica pensando, pegou ali o papel, escreveu. Não, gente, as pessoas não conseguem pensar que a modernidade existe. O próprio livro dos Espíritos, que o Allan Kardec escreveu, em 1840, alguma coisa, eu acho, já falava lá, que fala no livro, que chegará o momento
que nós vamos conseguir essa comunicação, entendeu? Não fala a palavra celular, mas fala as palavras sobre o progresso, sobre a modernidade. E é assim, gente. E é assim. Então, qual que é o meu propósito aqui? O livro que eu ia escrever, que se chama É a Força, é a Fé. Sabe, Cris, todas as pessoas têm suas experiências, suas histórias. E é muito importante respeitar a história do outro. Obrigada, Paty. Você acompanhou tanto essa história, né, Paty? Meu Deus, foi bem na época que vocês tinham entrado no curso e a menina entrou também, a Luísa. E depois a Luísa começou a se apegar e começou a falar que ia virar um anjo, que ia virar um anjo. Eu falava, meu Deus, será que ela quer se matar? Porque a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, de 23 anos, e os avós haviam morrido de Covid. Foi bem na época que eu lancei o curso. Toda a família morreu de Covid. Toda. Então, era uma enfermeira que estava adotando essa menina. E essa enfermeira que colocou essa menina no curso comigo. E de repente essa menina não falava de tristeza, só falava de alegria, só de caridade, só de amor. E foi quando ela começou a se apegar, até o dia que eu conversei com ela um dia à noite, eu falei assim, Luísa, por que você me ama tanto? E daí a resposta veio, a Luísa te ama, mas é um anjo que está aqui te dando direção. Eu quase infartei, né, gente? Fui parar no hospital aquela semana. Fui pro hospital, de tão mal. Daí eu achava que eu tinha sofrido um derrame. Não falava pra ninguém, mas eu achava. Falei pra minha mãe. Daí o anjo falou pra mim na conversa. Acalma teu coração. Você não tem a doença que você pensa que tem. É que você não para de pensar. Você pensa que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma. Calma pra dormir bem. Calma pra acordar bem e calma para estar bem. Gente, ele sabia tudo. Tudo. Ele nunca criticou nada. Ele só falou que eu sabia quais eram os corações escuros e quais eram os corações claros. E porque eu fugia tanto da escuridão, né? Tanto da escuridão. Bom, meus amores, então agora é só isso que eu vim falar hoje. Obrigada para quem ficou aqui. Que outras pessoas cheguem e possam assistir também. Que os anjos da guarda orientem essas pessoas e falem, não, assiste também, vai ser importante para você ouvir também o que a Cris está falando. Porque eu jamais iria brincar com uma coisa tão séria dessa. E eu vou falar. E quem quiser escutar é só seguir aqui. Senão é só não ficar. Não é verdade, gente? Então o livro que eu estou escrevendo, o que eu estou fazendo? Eu vou começar, eu tive essa semana essa ideia. Eu vou colocar partes. Vai ser um livro gigante. Mas vai ser o livro mais gostoso de se ler. Vai ser muito bom. Porque o que eu vou fazer? Eu vou citar sempre Allan Kardec, né? No final. E eu vou escrever, e eu vou colocando partes do livro do Allan Kardec, eu vou colocar junto com esse livro. É a força, é a fé. Porque foi isso que fez eu ter muita fé. Foi isso que fez eu ser tão forte para ver o meu filho já voltando para Deus, entende, gente? Né? E agora, aqui, né, consolando outras mães, fazia uma semana que o Bi tinha partido daqui, e eu estava já pintando uma parede Arizona e as pessoas iam me procurar, pessoas que perderam seus filhos, né? Então eu falo, meu Deus, é uma missão, porque as coisas vêm assim, sabe? Vem. Ai, Senhor amado. Mas é isso, meus amores, eu fico muito feliz com vocês aqui. Eu tenho tanto medo das pessoas terem medo de mim depois, né? Às vezes tem pessoas que falam, ih, Cris, daí vai ter escola que não vai nem querer comprar seu livro. Ai, gente, que não compra, então. Eu não vou deixar de falar uma coisa tão linda, de passar algo tão especial de Deus, com medo de que alguém não vai comprar algum livro meu. Não compre. Eu quero poder passar isso, né? Eu tenho que fazer isso. Eu sinto no meu coração. Gente, um grande beijo e teremos muitos assuntos sobre isso, tá aqui, sobre literatura também, e lá na outra página sobre as camisetas, panos de copas, que contam histórias. Tá bom, gente? Paty, muito feliz com esse neném que tá chegando aí, que coisa mais linda. Oh, Fer, a Fer também é uma mãe fantástica, com 2 meninas autistas, meu Deus, que são lindas, maravilhosas, e a Fer vive para elas. É sua missão também, viu, Fer? É sua missão também. Muitas vezes os filhinhos especiais chegam, de repente não são só para a missão deles, mas missão para vocês, pais, né? Para vocês, pais também.
E isso é real, gente. Alexandra, obrigada por você estar aqui, Alexandra. Alexandra também, gente. A Alexandra fez a fisioterapia. Você é fisioterapeuta, né, Lê? E eu vejo você também, que você posta as coisas. Fica tão lindo. Posta mesmo, Lê. Bastante mesmo, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e com todos os anjinhos que vocês tiverem por perto de vocês. Nós nunca estamos sozinhos. E Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não reclame com Deus. Só agradeça a Deus. Só agradeça a Deus. Beijo, gente.